Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 6 de agosto, festa da Transfiguração do Senhor. Manifestação antecipada da glória do Senhor e profecia de seu êxodo para o Pai, a celebração deste dia traz à luz a dimensão pascal e escatológica da liturgia e de toda a vida cristã. A palavra do Pai pré-anuncia a adoção filial dos que, escutando e seguindo o Filho predileto, se tornam seus irmãos. Lucas capítulo 8, versículo 21. E partícipes da transfiguração eterna. A festa de 6 de agosto, originariamente celebrada no Oriente, foi estendida a toda a Igreja por Calixto II. 6 de agosto. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da profecia de Daniel, capítulo 7, dos versículos 9 ao 10 e depois dos versículos 13 ao 14. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um, como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 96. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 9, dos versículos 2 ao 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha,
e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Reflexão. O Evangelho de São Marcos nos conta que o evento da Transfiguração ocorreu 6 dias depois. É a única vez que ele fala de modo preciso sobre o tempo fora dos textos da Paixão. Se lembrarmos do livro do Gênesis, no 6º dia, o ser humano foi criado. Talvez pudéssemos nos fazer algumas perguntas. Marcos está nos dando um sinal da recriação humana em Jesus Cristo? Qual seria o 7º dia? Número da perfeição para a simbologia bíblica. Mais uma curiosidade pode ser notada. São 6 pessoas presentes no monte, e a elas se junta a voz de Deus. Os discípulos são aqueles mesmos que vamos encontrar no Getsêmani, lugar da angústia e da oração. Marcos capítulo 14, versículo 33. Celebrar a festa da transfiguração do Senhor é refletir que somos convidados a nos transfigurar. O esplendor de Jesus é celeste. Suas vestes não têm comparação na terra, em alvura, sendo que a lei, Moisés e os profetas, Elias, dão testemunho dele. A tenda e a nuvem podem nos indicar simbolicamente os antigos sinais da presença de Deus. Veja a primeira leitura. No deserto, Deus esteve entre seu povo, na tenda e na nuvem. Depois de todos esses sinais maravilhosos, somos convidados a ouvir o Filho de Deus. Assim, a proposta de Deus é que no silêncio, na oração e na escuta, nos tornemos tendas vivas, morada do Espírito Santo, na escuta de seu Filho. Mas e quanto a nós? Será que temos agido como moradas do Espírito Santo? Temos escutado ao Filho de Deus? Comecemos a participar do banquete do Cordeiro, nas santas missas aos domingos, juntamente com as nossas famílias. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.